Como é que é, família? Daqui fala o Predador de Notícias. Atenção, é o Predador de Notícias. PGR diz que fotógrafo não tem habilitações para autópsias. E a mesma PGR teme vazamento de fotografias da autópsia do corpo de Inocêncio de Matos para não se provar que o jovem foi morto a tiro. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você. E a família, como eu disse no início do vídeo, só deu uma entrevista ontem, não foi isso mesmo. A PGR diz que fotógrafo não tem habilitações para tirar, ou melhor, para autópsias, né? E a mesma PGR ainda diz que teme vazamento de fotografias da autópsia do corpo de manifestante para não se provar que o jovem foi morto a tiro. Vamos já ouvir aqui a matéria completa, ok? Let's go! O Ministério Público não permitiu a entrada de fotógrafo na autópsia marcada para esta sexta-feira, 20.11. Advogado Zola Bambi defende que, havendo dúvidas quanto à primeira autópsia, é essencial ter imagens do corpo. O advogado da família de Inocêncio de Matos, o jovem morto na manifestação de 11 de novembro em Luanda, rejeitou, esta sexta-feira, 20.11, participar na autópsia do corpo por não ter sido autorizada a entrada de um fotógrafo. Em declarações à Lusa, Zola Bambi adiantou que a autópsia iria ser realizada esta sexta-feira de manhã, na morgue central do Hospital Josina Machel, mas acabou por não se concretizar, pois o representante do Ministério Público não permitiu a entrada de um fotógrafo, como tinha sido requerido. Em nenhum momento nos disseram que o fotógrafo não podia estar presente, frisou. Inocêncio de Matos, estudante de 26 anos, morreu na sequência da manifestação da semana passada, em circunstâncias ainda por esclarecer. Um relatório do Hospital Américo Boa Vida indica que o jovem chegou ainda com vida e foi submetido a uma intervenção cirúrgica, apontando como causa da morte uma agressão na cabeça com objeto contundente, mas testemunhas relatam que Inocêncio de Matos morreu no local após ter sido atingido por uma bala disparada pela polícia. Zola Bambi, representante da família, afirmou que vai processar o Estado e a polícia angolana, estando a efetuar diversas diligências, entre as quais o pedido de autópsia independente face às desconfianças quanto à versão oficial. Havendo dúvidas quanto à primeira autópsia, para nós é essencial ter imagens do corpo. Como não permitiram a entrada do fotógrafo, solicitamos que, pelo menos, pudesse fazer fotos do corpo antes da autópsia, mas não permitiram. Assim sendo, a equipa decidiu não prosseguir com a autópsia, salientou o advogado, acrescentando que apresentou uma reclamação junto da Procuradoria-Geral da República, PGR. Queremos uma explicação. Vamos aguardar o despacho, disse Zola Bambi. A PGR confirmou, entretanto, através de um comunicado, ter recebido a reclamação e que ordenou a realização do segundo ato médico-legal, que estava previsto para dia 19, mas foi adiado por falta de comparência dos familiares do jovem e do seu advogado. Zola Bambi afirmou, no entanto, não ter sido notificado. Fotógrafo não tem habilitações para autópsias, diz PGR sobre a autópsia marcada para esta sexta-feira. A PGR escreve ainda que, remarcada a diligência para o dia 20 de novembro de 2020, na presença das partes acima indicadas, o advogado recusou-se, categoricamente, a participar da autópsia, por não ter sido autorizada a entrada de um fotógrafo alheio à profissão forense, lê-se. Ainda segundo a PGR, o fotógrafo não estava habilitado com conhecimentos técnicos e científicos que lhe permitisse exercer esta tarefa. A PGR acrescentou que no processo N.Graus 11.730/2020 a correr trâmites legais no SIC, foi realizado, no dia 13 de novembro do corrente ano, o exame de cadáver e autópsia, tendo a perícia concluído a causa de morte, traumatismo crânioencefálico com fratura dos ossos do crânio e lesão do encéfalo, resultante de ofensa corporal com objeto de natureza contundente.
Zola Bambi referiu à Lusa que o comunicado mostra que há interesse em viabilizar o que deveria ser realizado com transparência, e acusou a PGR de divulgar informações que estão em segredo de justiça, procurando considerar o resultado da primeira autópsia como válido. A PGR conclui, no comunicado, que o cadáver encontra-se à disposição da família para a realização das exéquias fúnebres, cessando qualquer responsabilidade do Ministério Público e do Serviço de Investigação Criminal. Decisão da Procuradoria-Geral da República, liderada pelo Elder Fernando Pita Gross, em impedir que uma segunda autópsia ao corpo de Inocêncio Alberto de Matos seja acompanhada de um fotógrafo, proposto pela família, é baseada no receio de que as imagens possam causar comprometimento e embaraços para a imagem da Polícia Nacional, a autora do assassinato. Aos representantes da família, a PGR alega receios de vazamento das imagens. Através dos seus representantes legais, a família de Inocêncio Alberto de Matos está a mover uma participação que visa responsabilizar o Estado angolano pelo assassinato do jovem. A PGR, por sua vez, é contra a responsabilização dos agentes da polícia que cometeram o assassinato. Em comunicado datado de 20 de novembro, a PGR defende a versão da Polícia Nacional de que Inocêncio de Matos foi gravemente ferido durante as manifestações do dia 11 de novembro e que viria a sucumbir um dia depois, no Hospital Américo Boa Vida, após intervenção cirúrgica. Os advogados da família entendem que para levar o caso a tribunal precisam de fazer uma segunda autopsia na presença dos representantes legais, incluindo um fotógrafo para fazer imagens para no futuro o juiz poder analisar se os ferimentos na cabeça de Inocêncio Alberto de Matos foram feitos por tiro ou por objeto contundente, como insinua a Polícia Nacional. A PGR rejeita a inclusão de um fotógrafo, alegando em comunicado que este é alheio à profissão forense. Os advogados acusam a PGR de obstrução de provas e da verdade, alertando não existir na lei algum dispositivo que proíbe fotografias ao cadáver, sendo que é uma prática universal fazer imagens do mesmo para se apresentar em tribunal. Ora, ficaria sem substância os verdadeiros critérios e interesses processuais que fundamentaram o pedido da contra-autópsia, ou nova autópsia. Razão pela qual o advogado no local se recusou da imposição do magistrado, por não estar fundamentada na lei, e porque a PGR tivera suficiente tempo para entregar aos mandatários um despacho parcial fundamentando a razão da não aceitação do fotógrafo no acto, lê-se num comunicado dos advogados. Na sequência de desentendimentos entre as partes, a PGR revela-se aberta em negociar com a família no sentido de não haver fotógrafo, alegando temer que possa vazamento das imagens. Por outro lado, propõe que em caso de fotógrafo este apenas pode fotografar o cadáver depois da autópsia. Os advogados da família rejeitam fotografia depois da autopsia porque nesta fase o corpo pode ser preparado para se ocultar os ferimentos. Fontes que acompanham o assunto disseram ao Clube de Capa que a PGR está a impedir que o cadáver seja fotografado com receio do que aconteceu com Silvio Dalla, em que especialistas, depois de verem as fotos, puderam ver os ferimentos do malgrado médico e concluir que ele não caiu conforme a versão da Polícia Nacional. No caso de Inocêncio de Matos, há relatos de difícil verificação aludindo que mesmo depois de morto, a Polícia Nacional terá quebrado a parte de trás da cabeça do cadáver para dar a entender que o mesmo teve uma pancada na cabeça e não tiro. Com imagens feitas, a defesa poderá apresentar como prova em tribunal ao juiz de que as rachaduras na cabeça do malgrado foram post-mortem. Segundo testemunhas, Inocêncio de Matos morreu depois de apanhar um tiro que entrou pela parte de baixo do queixo, saindo pela cabeça. Na altura que foi baleado, os amigos tentaram levá-lo, havendo imagens em que se pode ver pedaços do seu crânio a sair. Com fotografias feitas, os peritos poderão analisar os ferimentos do mesmo. Por outro lado, as testemunhas poderão também identificar a parte ferida do crânio de Inocêncio Alberto de Matos.
Os advogados insistem que haja fotógrafo para haver registro dos ferimentos do corpo, ou que as autoridades não apresentem um cadáver de outra pessoa. Por isso mesmo, os advogados em conferência de imprensa em Luanda acusaram a PGR de tentativa de obstrução de recolha de provas para a verdade sobre como Inocêncio Alberto de Matos foi morto. A instituição liderada pelo general Helder Fernando Pita Gross insiste que não quer fotografias do cadáver com o receio de não serem vazadas. Ativistas em Luanda, que acompanham o assunto, alertam que em caso a PGR deixe fotografar o cadáver para haver recolha de provas, os advogados deverão tomar todas as precauções necessárias para que na saída da sessão da autopsia as autoridades não simulem assalto contra os mesmos a fim de se roubar a máquina fotográfica do profissional que poderá fazer as imagens. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram também, fazer, se inscrevam no canal, até as notificações, partilhe o vídeo. Comenta, porque isso também é notícia, você não sabia de saber a parte de nós, então é notícia. Os nossos contactos para a parceria, divulgação e denúncias estão na descrição dos nossos vídeos. Se você queres, como eu falo, a nossa campanha para aprender a família de Santa, a família de Louco, a família de Chimarimã, todos continuam, ok? E é todo dia, todo manhã, até o próximo vídeo, MSTV. Quero essa própria opinião que é muito importante, MSTV é a TV que chega até você, é a TV que não vai ajudar você, maninha.